Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar sobre a entrevista coletiva concedida pelo técnico Wesley Carvalho após o empate por 2-2 entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo que foi dito pelo nosso comandante. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar sobre o que foi dito pelo Wesley Carvalho na sua entrevista coletiva. E uma coisa que eu já gostaria de registrar, que achei que faltou o tato de algum jornalista presente ter perguntado, foi sobre as falhas do sistema defensivo. Não acho que a gente deva atacar o treinador na coletiva pós-jogo, mas quando o Atlético sofre 2 gols, na verdade sofre um gol numa falha grave do Pedro Henrique e tem um pênalti por conta de outra falha gravíssima do Zé Ivaldo, acho que alguém poderia e deveria ter abordado esse assunto e dado uma chance ao treinador de explicar o que ele pensa sobre o que tem acontecido no sistema defensivo do Atlético. Mas não foram esses os questionamentos que foram apresentados ao nosso técnico, e aí a gente vai falar sobre algumas respostas que ele deu. Eu acho que vale a gente destacar alguns pontos. Primeira coisa que o Wesley Carvalho falou foi sobre a questão de buscar o resultado sem perder a estruturação da equipe. Né? A gente viu que nos primeiros momentos ele saca o Hugo Moura e entra com o Alex Santana, tendo aí o Eric recuado para a posição de primeiro volante. Na sequência, ele tira o Kelvin e o Christian para as entradas do Tomás Coelho e do Madison pelos lados, mas sempre mantendo a estrutura básica que vinha sendo trabalhada, e acho que isso é extremamente importante. A gente vê muitos treinadores no Brasil perdendo a cabeça no momento em que o time fica atrás no placar, desestruturando a sua equipe e correndo enormes riscos de eventualmente sofrer até uma goleada. Não foi isso que a gente viu do Atlético hoje. O Wesley deixou isso bem claro, que a intenção dele, em um primeiro momento, com a entrada do Alex Santana, as chinchilas estão fazendo bagunça, foi qualificar a saída de bola, que foi uma dificuldade muito grande do Atlético no primeiro tempo, e que depois ele buscou as jogadas de quina de pequena área, como ele chamou, com o Matson e o Coelho entrando em diagonal, que foi o que aconteceu no lance do segundo gol, né, no gol do Vitor Roque, onde o Matson explorou uma das suas principais qualidades, ou talvez a sua maior qualidade, que é justamente essa capacidade de aparecer na área adversária, seja para cabecear em gol, seja para desviar para dentro da pequena área, como a gente viu, uma bola que atravessou a defesa levantada pelo Vitor Bueno. Então isso é uma coisa que achei bacana, achei que ele respondeu bem, achei que o fato de ele não ter perdido a cabeça, mesmo estando em desvantagem, é uma coisa importante para o Atlético a médio e longo prazo, porque por mais que algumas vezes o desespero de encher o time de atacantes, de começar a levantar 300 mil bolas na área, possa dar resultados, a gente viu isso com o Atlético em alguns momentos nesse ano mesmo, não é uma coisa que vai funcionar todas as vezes e que sujeita o time a um risco muito, muito grande. Ele elogiou a capacidade mental do grupo dele, né, dos jogadores, pelo fato de eles não terem perdido a cabeça. Na sequência, a gente teve uma homenagem ao Gil Rocha, jornalista e ícone da imprensa paranaense, pelo repórter da CPN. Achei bem bacana. Se eventualmente alguém da família, amigos, ex-colegas do Gil me assiste, um grande abraço, meus sentimentos, que a família, os amigos, os colegas possam encontrar o conforto que precisam nesse momento de luto. E na sequência, ele falou de alguma coisa que eu questionei aqui no vídeo de ontem, que foi o motivo, foi perguntando o porquê dele não ter aberto mão mais cedo dos 3 zagueiros com os quais ele entrou, que tem sido padrão desde a lesão do Fernando lá em São Paulo. E ele falou em ter sustentabilidade com os 3 zagueiros para controlar os possíveis contra-ataques do Palmeiras, principalmente com o Rony, né, um jogador que é muito versátil nesse tipo de jogada, seja a jogada alta, seja pelo chão, um cara que é muito veloz e poderia gerar algum problema para o Atlético. Então o Wesley optou por mexer em outras estruturas da equipe e tentar manter o Rony controlado com a presença desses 3 defensores. Não vou eu dizer aqui que seria a minha escolha, eu provavelmente teria feito as coisas de maneira um pouco diferente, mas não dá para deixar de entender que ele tinha, assim, as suas razões, que isso passou pela cabeça dele, que ele tomou uma decisão num sentido diferente. A gente tem que entender que cada profissional dentro do futebol, seja um analista,
como no meu caso, né, que estou aqui falando com você, seja um analista contratado pelo clube, seja o treinador, ele vai encontrar soluções diferentes para os mesmos problemas e que isso faz parte. O futebol não tem uma forma correta da gente jogar. E o que a gente viu é que aquilo que o Wesley tentou, por mais que talvez não tenha agradado a todos, teve aí o seu mérito e funcionou o suficiente para que o Atlético buscasse um empate contra uma grande equipe como é o Palmeiras. Então, ele falou também da questão do não implemento da pressão na saída do Palmeiras, que foi uma coisa que a gente sentiu falta ontem. Disse que tem a ver com o desgaste dos jogadores, que tem a ver também com a capacidade do adversário. A gente tem que saber reconhecer que o Palmeiras, por mais que tenha vindo com uma equipe bastante mesclada, eles vieram com alguns jogadores importantes do seu time, tá? Caso aí do Murilo, do Gomes, do Everton. Então não foi um time que seria facilmente pressionável, um time que trabalha junto há algum tempo com o mesmo técnico, já exercitou essa saída de diversas maneiras e poderia e encontraria mais facilidade para vencer essa pressão do Atlético do que um time qualquer, né? Um time que não é um time de top de prateleira aqui no continente, como é o caso do Palmeiras. E falou também que é uma coisa que é muito negociada, muito intercambiada com os próprios jogadores em campo para entender se a coisa está funcionando, se não está funcionando, se os jogadores ficam ou não à vontade, porque existe o desgaste, existe a questão da qualidade do adversário, existe toda a dinâmica da partida que ela não pode ser pré-estabelecida, né? Então, o Wesley mencionou que ele vai conversando com os líderes dele dentro de campo, que seria o Thiago Heleno, o Pedro Henrique, o Fernandinho, para entender se é possível essa pressão, sem gerar aí um enorme risco de ter que correr 50, 60, 70 metros para trás por conta dessa pressão ter sido superada. E aí houve um entendimento, pelo que ele deu a entender, de que a melhor alternativa para enfrentar esse Palmeiras nesse jogo específico não era implementar uma pressão tão agressiva e fazer um jogo um pouco mais controlado. Acho perfeitamente razoável a explicação. Não dá para a gente exigir uma pressão intensa e agressiva contra todo o time em todos os jogos. Então, para mim, está tranquilo. Ele falou que não tinha que lamentar o empate, embora o Atlético tenha construído algumas situações onde poderia ter saído com a vitória, que ele está se focando nas coisas positivas que a equipe apresentou. Eu acho que isso é bastante bacana também, a postura dele em coletiva. É lógico que ele tem sim que se preocupar com as falhas que o time apresentou nesse jogo, mas não é uma questão para ele tratar abertamente na imprensa, é para trabalhar nos treinamentos com os jogadores e com a comissão técnica. Não acho que seja papel de um comandante vir a público ficar criticando seus jogadores, por mais que alguns deles, caso de novo do Zé Ivaldo e do Pedro Henrique, merecessem sim algumas críticas, mas não é o papel do Wesley fazer isso. Ele mencionou que o time nem sempre vai jogar bem, que às vezes pode jogar muito bem e perder, às vezes pode jogar mal e ganhar, e acho que isso é perfeitamente natural. O que a gente espera, conforme eu disse ontem, é que o passar dos treinamentos, né, a construção e a consolidação da equipe permitam o Atlético ser um time que jogue bem de maneira consistente, porque jogar bem é o que te aproxima de um resultado positivo na maior parte das vezes. Mas como ele bem falou, o fato de você jogar mal não significa necessariamente que você vai perder, e o fato de jogar bem não significa necessariamente que você vai ganhar. Faz parte do futebol. Perguntado sobre o Lucas Esquivel, que foi inscrito no bid da CBF hoje e poderia estar à disposição contra o Flamengo, né? Ele foi questionado pela Monique Vilela, salvo engano, sobre a possível titularidade do argentino lá no Rio de Janeiro. Ele não respondeu, é natural que ele não respondesse mesmo. Acho que é válida a pergunta aí, em certa medida. O Wesley falou que não vai entregar a escalação para o Sampaoli, isso é bastante natural, que o Esquivel vai estar relacionado para a partida, mas que se ele vai começar ou não é alguma coisa que vai ser decidida pela comissão técnica durante a semana. Acho beleza, sem problema nenhum também. Ele mencionou que já recebeu o vídeo do jogo do Flamengo, o relatório do Flamengo no vestiário, que já ia começar a trabalhar. Acho que isso foi uma coisa bastante bacana, porque passa, pelo menos para mim, a segurança de que existe na comissão técnica um entendimento de que essa preparação estratégica ela é importante, principalmente quando a gente fala de enfrentar um dos principais elencos, ou talvez o principal elenco do continente. Tem sido um adversário difícil para o Atlético nos últimos anos, né? Por mais que a gente eliminou eles algumas vezes, eles também nos eliminaram algumas vezes, mas nunca foi fácil, sempre foram jogos bastante tensos, e a gente tem que estar no melhor da forma para poder competir por essa vaga nas semifinais da Copa do Brasil.
Ele mencionou uma coisa que eu também falei ontem, que o Palmeiras assistiu aos nossos jogos, por isso existiu a dificuldade na saída de bola durante o primeiro tempo, que passa também, pelo menos na minha opinião, essa não é parte da resposta do Wesley, pela saída do Fernandinho, né? Que ele resolve muita coisa dentro de campo pela sua qualidade, que não pode ser repetida por outros jogadores. E realmente foi alguma coisa que. Deixa eu até só silenciar aqui para não ter nenhum tipo de erro. E foi alguma coisa que, por esse motivo, a gente não conseguiu sair com a bola. Por esse motivo, ele colocou o Alex no lugar do Hugo. Acho que isso tem a sua validade, porque você aumenta a qualidade técnica dos jogadores que estão na base do meio de campo, por onde o Atlético tenta, na maior parte das vezes, sair jogando. Mas que nem sempre, e acho que isso é válido que se diga, não é sempre o aumento da qualidade técnica, trocando peça por peça, que a gente vai solucionar algumas coisas. Em outros momentos, a gente vai esperar da comissão técnica que haja mudanças estruturais na equipe para suplantar ou para sobrepor a forma como o adversário se prepara para enfrentar o Atlético. Isso foi uma coisa que foi dita, inclusive, pelo próprio Wesley, né, que o Atlético vai ser estudado e que a comissão técnica vai ter que aparecer com novas soluções conforme esses estudos forem oferecendo obstáculos dentro de campo. E então, assim, gente, de um modo geral, uma coletiva bastante sóbria. Só vale realmente lamentar que ninguém tenha perguntado da defesa, mas elogiar mais uma vez um técnico que foi à coletiva disposto a falar de futebol, falou sobre a sua equipe, falou sobre o jogo. E repito aquilo que eu disse da última vez, pelo menos para mim isso é importante porque me passa a segurança de que tanto as coisas positivas quanto as negativas estão sendo observadas e trabalhadas pela comissão no dia a dia. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Eu peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.